Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro, e eu tô chegando com as primeiras informações, as primeiras notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa, para já começar o dia deixando você muito bem informado por aqui. E eu vou te contar uma coisa, hein? Estão fazendo de tudo para o Fluminense chegar nas semifinais do Campeonato Carioca. De ajuda, o Fluminense não pode reclamar. É a chamada, se acontecer, classificação culposa, porque, meus amigos, apesar do início muito ruim do Fluminense na Taça Guanabara, no Campeonato Carioca, as chances de classificação aumentaram muito com os jogos desta rodada. Ontem e hoje, na verdade, domingo e ontem, com o empate entre Vasco e Sampaio Corrêa, que ficaram num 0-0 horrível lá em Saquarema, e esse resultado é muito bom, vou te contar por quê a partir de agora. Antes que eu me esqueça, se você puder já deixar o seu like, o botão do like tá aqui embaixo, larga o dedo aí no like, se inscreva aqui no canal também, é muito importante ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e sempre ficar ligado nas notícias do Flusão. Vou colocar aqui para vocês na tela, como eu fiz a outra vez, o simulador do site Lance, para a gente projetar aqui o que podemos esperar dessas duas últimas rodadas, com a 9ª rodada já encerrada. Na 10ª rodada, a gente tem um clássico entre Flamengo e Vasco. Só para já adiantar para vocês, qual o melhor cenário? A gente vai mostrar isso aqui, mas qual o melhor cenário? O melhor cenário é o Flamengo ganhar os dois clássicos que tem. Ganhar o Vasco e o Botafogo no meio de semana. Antes do Vasco tem o Botafogo, jogo atrasado, na quarta-feira. Muito importante o Flamengo ganhar esse jogo. Ganhando os dois clássicos, já é um passo enorme em termos de classificação do Fluminense. Já ajuda muito. Porque o cenário que não pode acontecer são os outros grandes trocarem pontos entre si. Né? Ou seja, o Flamengo ganha o Vasco, aí o Botafogo agora, no meio de semana, ganha o Flamengo, depois o Vasco vai lá e ganha o Botafogo. Porque aí todos vão conseguir uma pontuação suficiente para tirar o Fluminense, ou pelo menos para reduzir bastante as chances de classificação. Vamos colocar aqui que, além dos pequenos, também tem que olhar para o Sampaio Corrêa, que está ali brigando, né, para o Nova Iguaçu, que também não. O Nova Iguaçu não, porque o Fluminense vai pegar o Nova Iguaçu e para classificar o Fluminense tem que ganhar, né? Então não vou colocar o Nova Iguaçu nessa briga. Maricá tem possibilidade, Madureira também tem, mas é mais improvável, né? Vamos lá. Vou colocar aqui o Flamengo ganhando do Vasco, 1-0. Aqui o Madureira teria que ganhar esse jogo. Eu acho que até vai, tá? Sei lá, é emoção bonita esse jogo, né? O Bangu deu uma respirada aí, mas o Madureira tá com moral. Tô colocando o Madureira chegando a 15 pontos aqui. Eu vou colocar uma vitória do Botafogo contra o Boa Vista, para respeitar aqui um pouco a hierarquia, mas o Botafogo tá fazendo um campeonato muito ruim. Esse jogo aqui é muito importante. Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Tem que ser pelo menos empate. Se o Sampaio Corrêa ganhar aqui, é um problema. Porque se eles ganham aqui, eles vão a 16 pontos e depois vão pegar a Portuguesa. Aí a gente pode ter um problema com o Sampaio Corrêa. Portuguesa e Maricá, vou colocar uma vitória aqui da Portuguesa. Aí vamos lá, a gente iria para a última rodada. O Flamengo eu vou colocar o Flamengo ganhando o Maricá aqui. Aí tem Vasco e Botafogo. Então, o ideal é que o Vasco faça pelo menos no máximo 2 pontos nesses dois clássicos que tem. O Vasco poderia empatar aqui. O Vasco empatando não teria problema. Veja bem. O Vasco chegaria, botar o Vasco ali com 15 pontos, que perdeu o clássico contra o Flamengo. Então, o Fluminense conseguiria ultrapassar o Vasco. Boa Vista, Volta Redonda. Vou colocar a vitória do Volta Redonda aqui. O empate, jogo maior cara de empate, né? Nova Iguaçu e Madureira. Aí eu vou apostar numa vitória do Nova Iguaçu aqui. Sampaio Corrêa e Portuguesa. Esse é o jogo que eu falei pra vocês. Esse é o jogo que eu falei pra vocês, que se o Sampaio ganhar o Volta Redonda, eu acho que a chance de ganhar a Portuguesa é grande. E aí o Sampaio, veja bem, o Sampaio tem, olha só, 17 pontos. Na verdade, o empate, coloquei aqui empate, não foi nem vitória. O empate, o Sampaio tem que perder pro Volta Redonda para não chegar a 17 pontos, ou não ter a chance de chegar a 17 pontos. Colocar o Fluminense aqui batendo no Bangu 3-0. Aí reparem,
Olha a situação. Nesse cenário aqui, o Sampaio Corrêa não importa, tá? Porque o Fluminense ultrapassou o Botafogo. Por isso a importância do Botafogo perder para o Flamengo. Porque aí o Botafogo pode até fazer um ponto na última rodada. E se o Vasco perde aqui, olha só, o Fluminense passa em quarto, o Vasco está eliminado. Por isso não pode ter troca de pontos, não pode, essa troca de pontos é um grande, cada um conseguir uma vitória ali. O Botafogo ganhar o Flamengo seria péssimo. Então daí a importância do Flamengo ganhar esses dois clássicos. Esse é um cenário que, por exemplo, o Fluminense avançaria mesmo o Sampaio Corrêa ganhando aqui, ó. Só que o Sampaio Corrêa iria para uma surpreendente vice-liderança. Impressionante isso. Chegaria a 19 pontos, o Fluminense ficaria em quarto. Aí a gente teria uma semifinal de Fla-Flu. Mas veja bem, se o Sampaio Corrêa perde pro Volta Redonda, vou colocar aqui, Volta Redonda 1-0, aí qual o cenário que isso aqui pode ser importante também? Num cenário em que o Flamengo ganhou aqui o Vasco, aí aqui vou botar uma vitória do Vasco, o Vasco ficaria com 17 pontos. O Fluminense também tem 17 pontos, o Botafogo eliminado. Uma vitória do Botafogo, como fica? Aqui, ó, aquela situação, o Botafogo chegando a 18 pontos, chegaria a 18 pontos, lembrando que tem um jogo a menos, tem um jogo contra o Flamengo. Então, nessa situação aqui, o Botafogo nem precisaria, poderia perder para o Flamengo, o Vasco estaria eliminado. Mas aí, ó, se o Sampaio Corrêa faz mais um ponto, aquele pontinho que estava lá contra o Volta Redonda, o Sampaio Corrêa pula e tira o Fluminense. Tá? Então, esses são os cenários que a gente pode imaginar aí para essas duas últimas rodadas. Eu acho que além dos grandes ali, o Sampaio Corrêa, pela tabela, é que em tese tem mais chances. Os outros a gente tem que ficar de olho, mas acho muito improvável. E essa situação dos clássicos dos grandes. O Fluminense saiu de uma situação de praticamente eliminado para ter chances reais de avançar à semifinal, mesmo depois de um início muito complicado. Então já é além daquilo que a gente esperava pelo que estava se desenhando, principalmente antes ali dos dois clássicos. Realmente, se o Fluminense chegasse à semifinal, vai ser realmente impressionante, né? Obviamente contando com a incompetência de outros e também pela primeira vez a gente vai ter, imagino eu, times, talvez mais de um time avançando com menos de 20 pontos nesse formato de Taça Guanabara. Até então isso nunca tinha acontecido, né? Sempre a pontuação mínima foi de 20 pontos e a gente tem chance real de ver um time avançando agora, ou mais de um time avançando com menos de 20 pontos. Então, certamente teremos fortes emoções nesses dois últimos jogos, lembrando que, sempre bom reforçar isso, né? O Fluminense precisa ganhar os seus dois jogos, que é o mínimo, né? Porque se não ganhar, aí um abraço. Pessoal, indicando para vocês, como sempre, aqui a coleção da Gold Case do Fluminense, que tem novidade lá. Quando não tem algo que saiu de última hora, tem coisa em promoção, tem coisa que acaba, daqui a pouco volta e volta mais barato. Então vai lá na Gold Case, cara. Se você quer capinha, você pode pagar uma capinha e levar duas para casa. Capinha de celular nunca é demais, até porque você pode presentear muita gente. Copo térmico, garrafa térmica, isso aqui é útil demais, ainda mais nesse calorão, carnaval vindo aí. Você tem um copo térmico da Gold Case nesse preço aqui, sabe aquela marca famosa e tal? Você vai comprar muito mais barato, personalizado, com o seu nome, do jeito que você quiser. Você pode pegar aqui, ó, seleciona esse, por sinal, é bem bonito. Você vem aqui, ó, coloca teu nome, vou colocar aqui, ó, Lessa, vai sair lá bonitinho, personalizado, do jeito que você quer. Vai pagar R$ 99,90? Não, porque se você utilizar o cupom Jornada, você vai pagar mais barato, porque vai ter desconto. E assim em todos os produtos de Fluminense lá na Gold Case. Tem essas garrafas, são espetaculares. Essa garrafa aqui que, cara, é enorme. É realmente de 1 litro e quanto? Tem de 880 e tem uma de quase 1 litro e meio, 1 litro e 200 isso aqui. É muita coisa, realmente. Isso aqui para quem trabalha, fica muito tempo sentado, não pode ficar levantando o tempo inteiro, quebra um galho demais nesse calor, cara. E é muito produto, são muitos produtos. Você vê a quantidade de garrafas que acabou de tanto que já vendeu nesse verão. Vai lá na Gold Case e utiliza o cupom JORNADA. Bora falar de um jogador que pode ser o próximo reforço do Fluminense para essa temporada 2025, e eu tô falando do volante Otávio, de 30 anos, que hoje está no Atlético Mineiro. Ontem à noite o GE publicou essa informação que o Fluminense abriu conversas ali com o Atlético para
para tentar contratar o Otávio. E está batendo com uma informação que a gente tinha, nós e o Jornada Capital 1902, e a gente já vinha falando sobre isso, né? Sobre a notícia que o Fluminense já tinha iniciado uma negociação com o Camisa 5. Gabriel Amaral trouxe essa informação, repliquei aqui para vocês. E sobre o Otávio, vou contextualizar aqui. Eu recebi essa notícia de que o Fluminense tinha buscado contatos sobre o Otávio, informações sobre o Otávio, no dia 16 de janeiro. Ou seja, tem quase um mês que eu recebi essa informação. Naquele momento, como sempre, vocês já estão acostumados aqui, eu não publico notícia sem confirmar, sem fazer a apuração correta. É claro que às vezes a gente vai errar, faz parte do trabalho, também acontece, mas eu me esforço e trabalho justamente para minimizar esses erros e para passar a informação correta e verdadeira para vocês. Esse vai ser um princípio que eu nunca vou abrir mão e eu prefiro perder, entre aspas, a notícia do que dar uma informação errada. Esse é um caso, por exemplo, porque na época a gente não conseguiu confirmar, ter as confirmações. Realmente está rolando alguma coisa? Foi só uma sondagem, só uma pergunta? A gente não teve essa confirmação na época e aí o tempo passou, essa conversa sobre Camisa 5 foi retomada agora. O Cauã Tinoco, no domingo, no próprio sábado, lá durante o Fla-Flu no Maracanã, ele recebeu uma informação de que o Otávio seria esse nome. Depois, no domingo, teve uma outra informação, só que, enfim, devido a uma série de situações, a gente acabou não conseguindo também focar nisso e confirmar. E aí o GE ontem trouxe a notícia, portanto, de que o Fluminense está negociando, abriu conversas com o Otávio. Qual o cenário? Ele tem contrato até ano que vem, então imagino eu que o Atlético não vai liberá-lo de graça, mas talvez não dificulte, porque hoje o Otávio ele é reserva. Na época, quando eu fui consultar a situação, me disseram, olha, eu acho difícil porque o Cuca gosta muito do Otávio. E o Atlético já perdeu vários jogadores esse ano. Muitos jogadores saíram. E a torcida do Atlético estava na bronca lá, porque só sai e não chega ninguém. Né? Mas aí a temporada começou, o Cuca chegou, começou o trabalho, e o Otávio hoje é reserva. Foi reserva em todos os jogos da temporada até aqui. E é uma situação que ele não está satisfeito, porque ele esperava ter mais espaço. O Atlético agora tem o Gabriel Menino, o Fausto Vera, enfim, os jogadores que hoje estão na frente. O Gabriel Menino ganhou a preferência. E aí essa situação pode favorecer o Fluminense nessa negociação. Estou colocando para vocês aqui na tela, lá no site Gol, os números do Otávio. Jogador, como eu disse, 30 anos, aquele volante 5, mais marcador, mais pegador, de fato, cara físico, né, muito forte fisicamente, não tem tanta qualidade assim com a bola, mas é um cara que tem muita força, né, na marcação. Ele fez 50 jogos no ano passado, né, deu 2 assistências. Em 23, para mim, foi o melhor ano dele. Ele fez 47 partidas e já tinha feito 40 em 2022. Então, nessas temporadas, ele fez muitos jogos. Ele vinha de 4 temporadas no futebol francês, no Bordeaux, mas veja bem, jogando bem menos. Do 18 a 19 chegou a fazer 43 partidas. Revelado pelo Atlético Paranaense. E o Fluminense vinha buscando um jogador mais experiente justamente para essa função. O Otávio acaba sendo esse jogador. O cara já tem rodagem na carreira, experiente, é um cara que entrega bastante fisicamente, sequência de jogos. Só que a gente tinha uma expectativa, o próprio Mano Menezes falou sobre isso, de que o Fluminense iria contratar jogadores para chegar e jogar, para chegar e resolver. Na minha visão, eu não acho o Otávio um jogador ruim, tá? Só que eu acho um jogador mediano. É um jogador na média. Ele vai te ajudar em algumas situações, em jogos que você precisa ter mais força na marcação, ter mais jogos mais físicos. Você está ganhando o jogo e precisa reforçar a marcação. Ele é um bom jogador para esses momentos, mas não é um cara que constrói muito, não dá para contar muito com ele para isso. E eu não acho, a princípio, eu não acho ele melhor que nenhum dos jogadores que o Fluminense tem hoje para essa função. Hoje quem está fazendo isso é o Martinelli. Eu não acho ele muito melhor que o Martinelli. Não acho nem melhor, para te falar a verdade. Eu acho que é mais ou menos ali, mesmo nível, e eu acho que o Martinelli tem bem mais qualidade com a bola. Que o Bernal é um jovem que está evoluindo,
Acho que é uma temporada de confirmação, uma temporada de evolução, e eu pelo menos espero isso. E não vejo, o Otávio é muito melhor que o Bernal, não sei. Pode ser que ele, na cabeça do Mano, pode ser que o Otávio chegue para tomar contraposição. Não sei se a realidade é essa. O que eu sei é que não é um jogador de qualidade indiscutível, não é um jogador com nível que a gente fala, esse é o cara, vai pegar como seria o Cuéllar em tese. Pelo fato do Cuéllar ser um cara muito experiente, mas técnico também. O cara com a bola no pé funciona bem e ao mesmo tempo consegue entregar bastante na marcação. O Cuéllar para mim era um jogador meio que indiscutível, pelo menos em tese, né? Na prática tem que ver. Mas em tese ele era esse jogador. O Otávio não é, mas é mais um atleta ainda numa boa idade, 30 anos, com muita força. Né? Um cara que tem muita vitalidade, que é o perfil que o Fluminense está buscando para essa temporada. Não é jogador veterano, não é jogador fim de carreira, isso é fato. Só que também não é um jogador, ele chega para encorpar, para ser mais uma opção de elenco. E aí você vai ter volantes, você tem o primeiro volante, 2, ele, Bernal, seria, né? E o Martinelli está fazendo essa função, está jogando bem, mas aí, tendo o Otávio, você tem o Martinelli para disputar com o Hércules ou para substituir o Hércules. Quando você não tiver, por exemplo, o Hércules, o Martinelli vem, faz o segundo volante, você tem 2 opções de primeiro volante. Quando não tiver o Martinelli, o Hércules está ali. Só vai ficar uma situação ruim de volante se realmente perder 3 jogadores. Perder 2 jogadores vai ficar no limite. Mas ele tem características diferentes de todos que o Fluminense tem neste momento. Eu acho que é um cara um pouco tecnicamente mais limitado, inferior, mas que entrega uma outra necessidade que às vezes você tem, que é de ter um cara mais marcador, mais destruidor. Aquele volante batedor mesmo, aquele cincão clássico, o cincão porrador que falo. Esse cara é o Otávio. Enfim, vamos ver se a negociação vai evoluir, a gente vai buscar mais informações ao longo do dia. Mas esse é o nome do momento. Esse é o jogador que o Fluminense busca e acredita que essa negociação vai evoluir bem, porque o jogador, como eu disse, não está muito satisfeito com a reserva e enxerga essa possibilidade de ir para o Fluminense e disputar uma posição por ali. Vamos ver o que vocês acham. Otávio uma boa ou não? É um jogador muito comum, não vai agregar muito ao time, não vai subir muito o nível do time, ou é um bom reforço, é um cara que vai chegar, vai tomar contraposição? Deixe aí seu comentário, se inscreva aqui no canal e assim que possível a gente volta com mais notícias e mais informações. Um abraço, valeu!